Olá, querido amigo, sejam todos bem-vindos ao canal Daniel Duarte. Você é novo aqui? Então se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, fique à vontade. Enfim, todos sejam bem-vindos. Eu hoje estarei respondendo algumas perguntas que foi feita pelo um internauta, a qual ele faz as seguintes perguntas. Já quero deixar uma nota que estou abrindo a oportunidade de você, amado telespectador, você inscrito no canal, você que é visitante, você pode fazer também a sua pergunta. Você pode deixar nos comentários abaixo, a qual fez o amigo, a qual o amigo Cláudio, ele fez três perguntas para eu responder.
Você também pode deixar a sua pergunta para eu responder. Responderei com muito carinho e satisfação. A primeira pergunta do Cláudio é esta: se Deus é santo e abomina o pecado, então por que ele permitiu que o mal existisse? Querido amigo e irmão Cláudio, você que fez essa pergunta, estarei agora te respondendo. É verdade, Deus, ele é santo e abomina o mal, o pecado. Ele odeia o pecado. A Bíblia fala assim, livro de Salmos, o capítulo 5 e o versículo 4, diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então vemos aqui que Deus não tem prazer na iniquidade. É verdade, porque ele é santo. Ele é santo. Livro de 1 Pedro, Epístola a Pedro, capítulo 1, e o versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo significa separado, consagrado. Então Deus, ele é separado. Deus, ele é santo. Continuamos. Sendo Deus santo, ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. Temos que entender que Deus, em si mesmo, ele é justo. Deus é perfeito e consistente em todos os seus atributos. Para poder perdoar o ímpio, a justiça de Deus deve primeiro ser satisfeita. A ira de Deus apaziguada. Temos que entender neste ponto de vista sobre a maldade, a santidade de Deus e a justiça de Deus e o homem aqui na terra. Alguém deve se interpor e dizer. E alguém também pode perguntar: como um Deus bom pode permitir tanta maldade? Depois te responderei mais apropriadamente. Mas vamos ao princípio. Voltamos ao princípio. Nós colocamos nossa esperança no homem. Nós temos que entender uma coisa, que alguém deve se interpor, alguém deve intervir, alguém tem que fazer alguma coisa e deve estar entre esses dois lados. Um que seja de Deus e o outro do homem. Para poder apaziguar a ira de Deus. Porque Deus, ele é santo. Temos que entender isto. Deus, ele é santo. Nós colocamos nossa esperança no homem. Deus mesmo deve intervir para satisfazer a sua justiça, apaziguar sua ira e tornar possível expressar seu amor na salvação do homem perverso. Deixe-me falar por um momento, amado amigo, sobre algo que vai ser bastante interessante e pode até ser ofensivo para você. Vou falar um pouco sobre o ódio de Deus. O ódio de Deus. Talvez você é difícil ouvir uma pregação numa denominação aqui no Brasil ou em outro local sobre o tema, o ódio de Deus. Sabemos que poucas pessoas falam sobre isso, porque querem que as suas denominações, salões, igrejas enchem. Então, falar sobre o ódio de Deus é meio complicado. Mas eu vou tentar falar para você. Primeiramente,
deixe-me falar por um momento sobre algo que vai ser bastante importante agora. Responda essa pergunta, se você puder, amigo Cláudio. Quantos já ouviram um sermão sobre o ódio de Deus? Com certeza, poucas pessoas. Muitas pessoas podem dizer: Deus não pode ter ódio, não pode odiar. Deus é amor. A verdade é, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus, ele é amor. Realmente. Livro de Epístola de João, capítulo 4, e o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amor, a Bíblia diz. Portanto, ele deve odiar. Deve odiar? Você pode me perguntar. Vamos dar alguns exemplos. Você ama bebês? Se você ama bebês, então deve odiar o aborto. Você ama judeus? Se você ama judeus, então você deve odiar o Holocausto. Você ama a liberdade? Se você ama a liberdade, você deve odiar a escravidão. Não tem como ser neutro nessas situações. Se você realmente ama o que é certo, o que é perfeito, o que é bom, então você também odiará e se oporá contra tudo que contradiz aquele padrão. Deus ama tudo o que é certo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, todas as virtudes. Nas Escrituras, após as Escrituras, nos diz: sua ira é manifesta contra toda impiedade. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Sua ira, a ira de Deus, é manifesta contra toda a impiedade. O livro de Salmos, capítulo 5, e o versículo 5, diz: os loucos não pararão à tua vista. Odeio a todos os que praticam a maldade. Todos devem conhecer aquela frase maravilhosa que diz: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas preste bastante atenção nesse texto. Vemos que não é isto que a Escritura diz. Este versículo não diz que o ódio de Deus é manifesto contra as obras dos homens, mas sim é contra o ódio de Deus é manifesto contra aqueles que cometem tais obras. Isso é bastante importante nós notar. Daqui a pouco estarei falando sobre a morte do Senhor Jesus. Eu pergunto para você: Jesus morreu pelas nossas obras ou morreu por nós para nos livrar das nossas más obras? Pois muito bem, vamos continuar. O ódio de Deus não é como o nosso sentimento pecaminoso, maquiavélico ou egoísta. O ódio de Deus é a reação de um Deus santo contra os homens que são perversos. E quem são esses homens? Todo homem que já nasceu. Um filho de Adão. É isso que a Escritura nos mostra. Algumas pessoas dizem: irmão Daniel Duarte, Deus me salvou. E quando essas pessoas dizem isto, eu amo perguntar: do que ele te salvou? Ele me salvou do meu pecado, muitas pessoas dizem, né? Porém eu respondo: errado. Deus não te salvou dos seus pecados, ele te salvou dele mesmo, em alguma situação. Porque Deus, ele tem a ira dele. Deus, ele te salvou da tua condenação. Tem dois pontos importantes que devemos notar. Como já falei, Jesus morreu por você, para te livrar da ira de Deus por causa dos teus pecados.
Livro de João, o capítulo 3 e o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É importante notar isto. Jesus morreu na cruz por você, para te salvar da ira de Deus, e esta ira produzida por causa do seu pecado. Continuamos, pois. Eu quero que você imagine os seus pecados sendo encontrado em um Deus santo. A única resposta é ira. Pronto, ira. Mas Deus é amor. Isso faz parte do seu caráter. Ele é capaz de amar, revelar e demonstrar amor para os alvos da sua ira. É como se é como se em uma mão Deus estivesse retendo a sua justiça contra esse mundo e a outra clamando aos homens para vir de encontro à salvação. Mas um dia as duas mãos serão abaixadas, céu e céu, porque Deus está lá. Isto é real e é verdadeiro. Mas o contrário não é verdade. Inferno é inferno, porque Deus não está lá no inferno. Olha o que a Bíblia diz. No sentido de Deus habitar. Deus não habita no inferno. Deus mora. O trono de Deus é no céu. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono. Então vemos que Deus, onde o trono de Deus está, é no céu. Continuamos, pois. Porque Deus não está lá no inferno, no sentido morando lá. Não é isso que a Escritura ensina. O inferno é a ira de Deus, do Todo-Poderoso. É isto mesmo que você acabou de ouvir. É a sua perfeita justiça revelada contra o homem por toda a eternidade. Se você é salvo, receberá a justiça de Deus e receberá a satisfação do que Ele quer para todos os seres humanos: morar no céu. Mas se você rejeitar a única escapatória do ser humano na terra, como sendo Deus santo, nenhum ser humano como pecador vai prevalecer contra o Criador. Talvez você nunca tenha ouvido isto, porém, se você lê a Bíblia, lê a Escritura Sagrada, e também se você lê livros antigos, descobrirá que isto é o que os velhos pregadores, os antigos pregadores sempre disseram. Hoje em dia, pouco é falado sobre esse assunto. E o motivo é que querem as igrejas grandes, querem que as igrejas enchem. Poucos falam sobre a ira de Deus, sobre o inferno. Precisamos ser alertados. Todos os homens precisam saber da ira de Deus e de um Deus santo. Porque Deus só é amor porque tem justiça. É isto. Deus estende a mão dele todos os dias para os pecadores, desobedientes e teimosos. Mas ao mesmo tempo, a ira de Deus está vindo sobre o mundo. Porque Deus é um Deus justo e santo. Ao lermos o livro do Apocalipse, amados ouvintes, vemos que a ira de Deus virá de maneira tal que os homens, as grandes autoridades e líderes deste mundo, clamarão
para que as montanhas caiam sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 16. Quantos que zombam, quantos que não acreditam que isto vai acontecer, estará lá clamando para se esconder da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 e versículo 16. Está escrito assim: E dizia aos montes, e aos rochedos, caem sobre nós, e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vinda o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, a ira do Cordeiro está vindo. A ira de Deus está vindo sobre os seres humanos aqui na terra, porque Ele é santo. Se você ainda não acredita na ira de Deus, pense nisto. Deus pode ser amoroso e não fazer nada contra a perversidade? Essa é uma pergunta. Ele pode ser um Deus amoroso, bondoso, bom, santo e não fazer nada contra a maldade, a iniquidade? A resposta é não. Deus pode ser bom e, hipoteticamente, tolerar o mal? Não. Deus julgará todos os homens, grandes e pequenos, com justiça. Como diz a própria Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Livro de Salmos, o capítulo 9, e o versículo 7 e 8. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Essa é a verdade das Escrituras Sagradas de um Deus santo. Então, diante dessa situação, a pergunta é: como alguém pode ser salvo? A resposta é essa: o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi pregado na cruz e ele morreu. E com a sua morte, ele satisfez a justiça de Deus. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. A Bíblia continua dizendo: o salário do pecado é a morte. O Senhor Jesus Cristo se tornou homem, ou seja, ele se fez carne, como diz a Bíblia. João capítulo 1 e o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse que é cheio de graça e de verdade, que se fez carne, chamado de Verbo, é o próprio Jesus. João capítulo 1 e o versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus, enquanto estava aqui na terra, viveu uma vida perfeita, sem pecado, como diz as Escrituras Sagradas. Hebreus, capítulo 4 e o versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo não tinha e não cometeu pecado durante a sua vida aqui na terra. Ele é e foi e é imaculado. Hebreus capítulo 7 e o versículo
26. Porque não nos convém tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Cristo, com tudo isto, nasceu sobre a lei. Gálatas, o capítulo 4, Gálatas, e o versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Depois Cristo, nesse estado, foi pregado numa cruz e morreu a morte do seu povo. Morreu a morte daqueles que querem a salvação, daqueles que querem morar no céu, daqueles que querem ser salvos, daqueles que amam a santidade de Deus. Cristo morrendo daquela forma, Jesus Cristo, ele satisfez a justiça de Deus e apaziguou a ira de Deus. Você que está me ouvindo, aceite Jesus e vive de acordo com a sua vontade. Agindo assim, você se livrará da ira de Deus. Isto é, crer no Filho de Deus. João capítulo 3 e o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas muitos continuem a dizer e continuem a falar. A pergunta foi, se Deus é santo, por que ele permite que o mal... A pergunta foi o seguinte, se Deus é santo e abomina o pecado, então por que ele permitiu que o mal existisse? Já falei que Deus ele é santo. Deus ele é muito santo. E temos que entender uma coisa. Às vezes procuramos tantas respostas para muitas coisas e estamos na beira de um abismo e não sabemos como sair desta situação. Vou fazer um exemplo. Imagine se você estivesse num prédio e se chegasse uma pessoa e dissesse: esse prédio tem uma bomba e daqui a 2 minutos vai explodir. Se você estivesse perto de sair desse prédio, o que você faria? Você ia interrogar aquela pessoa que falou que tinha uma bomba naquele prédio? Você ia perguntar aonde está a bomba? Será que você ia perguntar qual é a marca da bomba? Quem foi que colocou a bomba? Alguém viu colocando a bomba? Com certeza você não ia interrogar. Você não ia perguntar. Você queria se salvar dessa grande explosão. Você queria sair correndo dali. E você sairia. Então, estamos nessa terra. E sabemos que somos mortais. A qualquer momento, podem nosso coração parar. E nós temos que estar preparados. Muitas vezes preocupamos com tantas perguntas, tantas coisas. Mas temos que se preocupar em se salvar. Ou seja, em outras palavras, temos que se preocupar num Salvador que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas pessoas, por não achar resposta para algumas perguntas, abandonam a fé, passam a acreditar que Deus não existe. Isto é triste e lamentável, porque a bomba vai explodir e esta pessoa vai morrer nesse prédio. No prédio que eu falei sobre... No prédio que eu dei o exemplo. No lugar de você ficar perguntando, talvez seria bom você examinar você mesmo. Mas vamos continuar. Quem pergunta, com certeza quer saber. Isto é muito importante. Gosto muito que você pergunte
E aqui nós vamos comentar e vamos tentar te dar uma resposta. Se não te responder, mas eu te deixo a minha opinião e você terá mais uma opinião para você ajuntar nas suas coleções de respostas e opiniões. Então, já sabemos que Deus é bom. Deus, ele é bom. Agora, por que ele permite ou permitiu que o mal existisse? A resposta é: ele permite. Isto aí, ele permite. Temos que ver que, no princípio, Deus fez tudo bom. Não existiu mal. E Deus permitiu o mal entrar na terra. A Bíblia diz claramente. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Tudo. E eis que era muito bom. Então vemos que, no princípio, tudo era bom. Depois entrou o pecado no mundo. Através de Adão, a morte e o mal passou a toda a humanidade. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Está escrito assim na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos carecem da graça de Deus. Por que Deus permite o pecado? Por que Deus permite a maldade nessa terra? Essa pergunta sobre por que o mal existe, maldade, injustiça, Deus permite, a permissidade de Deus. Essa pergunta já foi feita pelo profeta Abacuque há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. Ele pergunta também, assim como o nosso amigo Cláudio perguntou. Ele pergunta sobre por que Deus permitiu que o mal existisse. Nós vamos ler na Bíblia uma pergunta também do que Abacuque perguntou para Deus. Abacuque, o capítulo 1 e o versículo 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Versículo 3. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então vemos aí claramente que existem questões, perguntas, que até o próprio profeta Abacuque perguntou para Deus. E não vemos assim exatamente a resposta. Não temos a resposta para todas as perguntas. Mas temos o começo e estamos no meio, que não sabemos o porquê. Mas temos o resultado do fim. O resultado do fim é que o mal um dia acabará. O mal um dia vai parar e vai acabar. Não vai haver mais mal sobre a terra. Ou seja, não haverá mais essa maldade. Deus, ele acabará com essa maldade. Será criado novos céus e nova terra. É isto que a Escritura nos diz. É isso que a Bíblia nos diz. E alegra todos aqueles que creem em Deus. Alegrai, regozijai-vos, todos os que creem no Deus Todo-Poderoso. Sabemos o começo, que foi bom. Tudo foi perfeito. Estamos no meio, que é tenebroso, de maldade. Até o próprio Abacuque perguntou. E não vemos propriamente uma resposta. Mas sabemos o conceito final, que acabará tudo bem. Agora temos a salvação em Jesus Cristo. E que deveremos, enquanto é tempo, estar nele.
Ah, mas eu não entendo. Abacuque não entendeu também. Mas ele não desistiu. Ele continuou como profeta. Tem coisa que você não entende. Tem coisa na ciência que você não consegue entender, mas você aceita. Você não consegue entender como você alimenta, como algum alimento, e aquilo se torna em força, em vigor no seu corpo. É isso. Você não entende como ossos vai sendo formado dentro de um ventre da mãe. Mas você aceita quando a criança nasce. Eu poderia dar muitos exemplos de coisas que nós não entendemos. Nós não compreendemos direito. Mas nós aceitaremos. Ou nós aceita. Por exemplo, um desse exemplo é o telefone. Nós não entendemos como uma ligação, muitas pessoas podem estar dizendo, eu entendo o irmão Daniel Duarte. Mas você vai entender, você está ligando para uma pessoa daqui do Brasil para o Japão, para a China. Você vai entender completamente como chega a sua voz lá e a voz dele chega aqui. Existem inúmeras, muitas, dezenas de exemplos, que coisas que nós não conseguimos entender. Muitas pessoas não entendem porque está aqui nessa terra, nem para onde vai. Nem por causa disso você vai tirar sua própria vida. Você quer viver, você quer viver. É isto. Outra passagem vamos ler aqui para dar encerramento a esta pergunta. Eu creio que eu possa ter tentado sarar ou sanar a mente do amigo Cláudio. Talvez ele já tenha ouvido explicação semelhante e ele não vai ficar satisfeito. Mas como já falei, tem coisas que não conseguimos entender. Nem por causa disso deixamos de fazê-lo, de praticar. Entendemos o começo, pela Escritura Sagrada. Claramente que tudo era perfeito e bom. Depois decaiu e estamos na decadência. E temos que lembrar que só estamos agora nessa decadência porque Deus permite e tem um propósito. É isto. Livro de Romanos, capítulo 9. Capítulo 9. E o versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Então, amado amigo, muitas vezes tentamos replicar a Deus, tentamos questionar a Deus, e sabemos que Deus enxerga e tem um plano muito além do que o nosso. Ele tem uma mente infinita, um entendimento infinito. Agora eu te digo, e nós? E nós? Qual é o nosso entendimento? Nossa mente, nosso entendimento é finito. Não temos a mesma capacidade como Deus de enxergar as coisas. Livro de Salmos, capítulo 147, versículo 5. Grande é o nosso Deus e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Grande é o nosso Senhor, Deus. Aqui diz que o entendimento de Deus é infinito. Então ele sabe muito bem o que está fazendo em permitir que o mal existe.